queridos, Sem mais, nós chamamos agora o Vinícius para a segunda palestra. O Vinícius, que é bacharel e mestrando em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, e ele desenvolve lá pesquisas em filosofia do direito, da qual trabalha também com ideias de secularização e de raciocínio constitucional. Ele também é comentarista do site Política Reformada e tradutor do site Voltemos ao Evangelho, da editora Fiel, e serve como presbítero na Igreja Presbiteriana da Aliança. Então, Vinícius, sem mais, nós o convidamos. Boa noite. Queria começar agradecendo o convite do pastor Marivaldo e dizer da minha alegria de estar aqui, ouvir e ver tantos jovens e outros não tão jovens interessados em refletir sobre esse assunto tão importante que é a relação entre marxismo e cristianismo. Bom, e ser precedido pela Isla é um desafio, já que ela tem falado tanto e tão bem sobre esse assunto. Eu vou dar ao tema uma abordagem um pouco diferente da dela, mas me sinto muito confortável de fazer isso depois dela, porque ela trabalhou com alguns conceitos e algumas ideias que são muito importantes para vocês entenderem aquilo que eu vou falar aqui hoje. Deixa eu abrir aqui para eu não ter que ficar abrindo, senão eu vou ter uma toxicose. Bom, o título da minha palestra hoje que eu proponho é Não deis a César o que é de Deus, o marxismo e o perigo da idolatria política. Eu quero falar com vocês sobre esse tema à luz dessa ideia bíblica de que o cristão ele é alguém chamado a servir a Deus não apenas na igreja, no dia do Senhor, mas é alguém chamado a servir a Deus em todos os momentos da sua vida, em todas as esferas onde Deus o colocar. Em todas as áreas da vida, o cristão é chamado a servir a Deus sob o senhorio de Cristo. Então, a política não é um domínio fora do senhorio de Deus. A política não é um terreno neutro. A política não é um terreno da autonomia da razão. A política não é um terreno isolado ou imune à influência da religião. As ideias religiosas, elas influenciam diretamente o pensamento político e a ação política também. E um cristão, quando se envolve, seja na reflexão, seja na ação política, ele deve se envolver na ação e na reflexão política como cristão e não como outra coisa. E aí eu quero mostrar para vocês que quando um cristão se envolve na política como um marxista, ele na verdade está, e essa é uma afirmação severa, mas eu espero provar isso para vocês ao longo da palestra, demonstrar isso para vocês. Quando um cristão se envolve na política como um marxista, ele na verdade está cedendo a um espírito de apostasia. Ele na verdade está abandonando a sua fé, ainda que temporariamente, ele está abandonando a sua fé e abraçando uma outra religião. Ele está abraçando uma forma de idolatria política. Bom, a Isla mostrou de maneira muito clara que o marxismo não está morto. É verdade que a minha experiência é muito diferente da Isla. A Isla é quase um mártir, do marxismo. Ela está, de fato, no curso mais desafiador da UFPE. O curso de Direito, que é o curso que eu fiz ao contrário, é um curso em que o marxismo ele não aparece de forma muito explícita. Claro que você tem lá o diretório acadêmico sempre para nos lembrar de Marx, Lenin, Stalin, mas os professores em geral, eles não são abertamente marxistas, com algumas exceções. Por que não são? Porque o direito no final do século XIX, início do século XX, fez um esforço tremendo, um esforço hercúleo, para se afastar da política. Vocês que estudam direito, que têm algum interesse por história do direito, devem já ter ouvido falar de um homem chamado Hans Kelsen, que escreveu um livro chamado Teoria Pura do Direito. E na Teoria Pura do Direito, Kelsen tentou fazer uma cisão metodológica, uma separação entre a ciência política, a filosofia, a teoria política e a ciência do direito, aquilo que ele chamava de a ciência do direito. E desde então, nós, mesmo negando Kelsen, refutando Kelsen, debochando de
Kelsen, nós herdamos essa tradição de fazer uma cisão, uma separação entre o que é política e o que é direito. Então acaba que nós não temos tanta influência assim do marxismo abertamente. Talvez por causa dessa cisão entre direito e política, nós somos ainda mais vulneráveis, muito mais inocentes e não percebemos a grande influência que o marxismo cultural, como é chamado, tem no direito moderno. Bom, e aí eu quero mostrar para vocês, começar lembrando vocês já sabem disso, principalmente por causa da palestra, que o socialismo ele tem uma prevalência cultural na nossa sociedade. Basta você olhar o nome de todos esses partidos aí. Partido Social Democrático, Partido Social Democrata Brasileiro, Partido Social Democrata Cristão, Partido Social Cristão, Partido Popular Socialista, Partido Socialista Brasileiro, Partido Socialismo e Liberdade, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, acho que é isso, Partido dos Trabalhadores, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Comunista do Brasil, Partido da Causa Operária. Todos eles têm o nome socialista ou alguma ideia que deriva do socialismo no nome. Bom, na escola, vocês devem saber também que há uma prevalência cultural do marxismo. Algumas fotos aí, não dá para vocês verem, foram extraídas desse site que está embaixo, do Spotnix, 5 exemplos de como a doutrinação ideológica atua na educação brasileira. E aí são alguns exemplos de como os livros didáticos no Brasil eles defendem abertamente, mais ou menos abertamente às vezes, o marxismo. Eu não vou ler, eu vou avançar, porque senão vocês vão dormir aqui no seminário. A gente tem alguns. Na universidade, bom, a gente tem aqui o livro. Desculpa, eu estou passando aqui pensando que está seguindo. Na universidade, a gente tem o livro um professor meu de Direito do Trabalho, o professor Everaldo Gaspar, Direito do Trabalho na Filosofia e na Teoria Social Crítica. O professor Gaspar é um dos poucos professores declaradamente marxistas no programa de pós-graduação em Direito hoje. Mas aí com essa tarja preta são outros professores meus, que eu achei por bem não apresentar o nome deles, a imagem deles, mas eles estão vestidos todos de vermelho, vocês estão vendo, alguns têm a caricatura da nossa presidente temporariamente suspensa, afastada, e eles estão segurando um livro cujo título é A Resistência ao Golpe de 2016. Vocês já sabem do que se trata. Isso é para vocês entenderem que o marxismo ele tem ainda o seu espaço na universidade, na escola, na política partidária. Bom, isso é para justificar a importância desse nosso tema hoje. E como vai ser a minha abordagem, então, ao longo dessa palestra? Nós vamos tratar do tema do marxismo à luz do conceito de idolatria política. E a palestra é dividida em 3 partes. Em primeiro lugar, eu pretendo mostrar para vocês que idolatria pode servir para nós, pensadores em geral, pensadores cristãos em particular, como um conceito filosófico. Embora idolatria seja um conceito religioso, um conceito da revelação, ele pode ser usado muito bem como um conceito filosófico. E tem sido usado assim, eu quero defender que esse é um conceito muito fértil para nós trabalharmos. Em segundo lugar, eu quero mostrar para vocês que o marxismo ele contém vários elementos idolátricos. Ou seja, a partir desse conceito de idolatria, desse conceito filosófico de idolatria, eu pretendo mostrar que marxismo é uma forma de idolatria. E por fim, eu quero apresentar alguns elementos para nós fazermos uma reflexão política não idolátrica. Vamos começar. Em primeiro lugar, a idolatria como um conceito filosófico. A ideia de idolatria, bem verdade, como eu já disse, é uma ideia que é muito cara à revelação bíblica. O primeiro mandamento, dos 10 mandamentos, é não terás outros deuses diante de mim. Para o cristianismo, para a religião cristã, a idolatria é o primeiro pecado e é, por assim dizer, a fonte de todos os pecados, o princípio que dá causa a todos os pecados. Mas não são apenas cristãos que percebem a ideia de idolatria como uma ideia importante. Quando nós estudamos a passagem daquilo que foi a Idade Média para aquilo que ou foi, se você entende que ela acabou a modernidade, quando nós estudamos essa passagem do medievo para a modernidade, muitos pensadores que refletiram sobre esse período, eles trabalham com um conceito que vocês já devem ter ouvido falar, que é o conceito de secularização. O conceito de secularização geralmente é definido em sociologia ou em filosofia como a passagem de formas
predominantemente religiosas para formas preponderantemente leigas de vida. Esse é um conceito que está, por exemplo, no sociólogo Max Weber, né, o conceito de secularização como sendo aquilo que define a passagem da Idade Média para a modernidade. E aí, um pensador político e, por um tempo, defensor do nazismo, Carl Schmitt, muito estudado no direito, ele escreveu num livro chamado Teologia Política que todos os conceitos concisos da teoria do Estado moderna são conceitos teológicos secularizados. Todas as ideias teológicas, basta todas as ideias da ciência política básicas. Pense na ideia de soberania. De onde ela vem? É um conceito teológico secularizado. Soberania do Estado, né, é um conceito, é a secularização da soberania de Deus, por exemplo. Nós temos então que pensar que a modernidade, ela é muitas vezes descrita como essa passagem da religião para o secular. E é assim que ela é, muitas vezes, explicada pelos nossos professores. Na Idade Média, Idade das Trevas, né, tudo era religião. E o que é que acontece com o nascimento da modernidade? Há essa secularização, há esse renascimento do homem. O homem redescobre, né, a razão. E ao redescobrir a razão, ele, né, promove um grande progresso histórico. Acontece que essa descrição já é ela própria enviesada. Essa descrição de que a passagem da Idade Média para a Idade Moderna é uma passagem das trevas para a luz, já é ela própria reflexo dessa narrativa que os modernos construíram. Veja, das trevas vem o quê? A luz. De onde eles tiraram isso? Isso é o relato de Gênesis secularizado. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Por isso hoje muitos estudiosos, mesmo não cristãos, Boaventura de Souza Santos, que está aí no quadro, é um autor socialista, né, português, ele escrevendo sobre o racionalismo moderno, ele disse que os racionalistas estavam cientes de que o que os separava do saber aristotélico medieval ainda dominante não era apenas nem tanto uma melhor observação dos fatos, mas sobretudo uma nova visão do mundo e da vida, uma nova cosmovisão. E por isso mesmo, esses racionalistas se engajaram numa luta apaixonada contra todas as formas de dogmatismo e de autoridade. Ou seja, não era simplesmente uma redescoberta, não era simplesmente, a minha razão, eu estava em trevas e agora, pelo uso da razão, eu estou redescobrindo a luz. Não, é uma decisão. Um autor, um filósofo chamado Michel Rie, ele vai descrever a passagem à modernidade exatamente com essa palavra. A modernidade, a passagem à modernidade é marcada pela decisão dos renascentistas de reconstruir o mundo segundo a sua própria imagem. É reconstruir o mundo à sua própria imagem. O homem nesse renascimento, ele não é mais o homem criado à imagem de Deus para refletir a imagem de Deus, mas ele é o homem que é o próprio Deus e que recria o mundo à sua própria imagem. Isso é o que caracteriza a modernidade. E daí nós podemos então dizer que a secularização, ou melhor, o secularismo, nada mais é do que uma religião. O secularismo não é a ausência da religião, e nem é o oposto da religião, mas é uma religião secular, é uma religião desprovida de transcendência, e eu vou explicar isso melhor adiante. É uma religião desprovida de transcendência que pretende substituir a religião cristã. E aí, o secularismo precisa ser visto, para nós entendermos o marxismo, porque o marxismo nada mais é do que o triunfo intelectual do secularismo. O secularismo precisa ser visto, então, como uma religião. Para a gente entender ainda melhor essa ideia do secularismo como uma religião, eu vou recorrer aos insights de um filósofo que eu tenho estudado desde a minha graduação, um filósofo cristão holandês de confissão reformada, calvinista, chamado Herman Doivert. Talvez já seja conhecido de alguns de vocês. Doivert, ao descrever a sua grande obra chamada A Nova Crítica do Pensamento Teórico, né, numa reedição à obra de Kant, Doivert vai enunciar uma lei que ele chama a lei da concentração religiosa da consciência humana. E esse nome difícil é para dizer uma coisa que é simples, mas que é muito importante. Ele está enunciando a verdade de que todo ser humano, inclusive o cientista e o filósofo, está comprometido com Deus.
seja o Deus bíblico, seja um ídolo. O homem, ele foi criado por Deus como um ser dependente, Doivert chamado da natureza existente do ego humano. O homem foi criado por Deus como um ser dependente, e como um ser dependente, ele não pode se definir recorrendo a si mesmo. Ele precisa sempre se definir, se apresentar com referência a um outro. Ele precisa do que Doivert chamava do ponto arquimediano. Você deve lembrar, né? Arquimedes disse, me dê uma alavanca e eu moveria o mundo. O ponto arquimediano é aquele ponto em que a alavanca se apoia para poder fazer o seu movimento. E então, Doivert disse, o ponto arquimediano, todo pensamento precisa de um ponto arquimediano. E esse ponto arquimediano precisa estar fora do homem. O homem precisa de um referencial absoluto para poder definir aquilo que é relativo. E esse absoluto pode ser o Deus bíblico, mas por causa da entrada do pecado no mundo, muitas vezes o homem recorre a um falso absoluto, a um falso Deus. Ele pega algo que é relativo e transforma no absoluto. Ele absolutiza um aspecto da realidade. Era assim que Doivert falava. A gente pode ler um pequeno trecho aqui da sua obra. Ele vai dizer, desde a queda e a promessa do Redentor vindouro, há dois impulsos centrais essenciais operando no coração da existência humana. O primeiro é a dinamis do Espírito Santo, o qual, pelo poder movente da Palavra de Deus, encarnada em Jesus Cristo, redirige para o seu Criador a criação, que na queda apostatara de sua verdadeira origem. Essa dinamis traz o homem para o relacionamento de filiação com o Pai Divino. O segundo impulso central essencial é aquele do espírito de apostasia do Deus verdadeiro. Também como uma dinamis religiosa, um poder, esse espírito conduz o coração humano em uma direção apóstata e é a fonte de toda deificação da criatura. Ele está na fonte de toda absolutização do relativo, mesmo na atitude teórica do pensamento. Em virtude do seu caráter idólatra, o seu motivo base religioso pode receber conteúdos bastante diversos. A citação é um pouco obscura para quem não está familiarizado, então eu resolvi esquematizar. Imagine que esse coração aí no meio é o coração humano. Não entenda coração como a gente entende hoje na nossa sociedade romantizada, como sendo sentimento. Coração é a nossa identidade, por isso aí está a impressão digital. Então, esse é o nosso eu, é o ego humano, coração. E o coração vê o mundo e se relaciona com o mundo. Mas o coração, o homem, ele vê o mundo, experimenta o mundo, vive no mundo, sempre com referência a um absoluto, que está aí a coroa representando. Mas esse coração humano, desde a queda, ele pode estabelecer essa experiência com o mundo de duas maneiras. Ele pode experimentar o mundo e viver no mundo, direcionando todas as coisas para a origem verdadeira, e aí ele se dirige para Deus, ou ele pode, numa atitude idólatra, absolutizar, tornar absoluto um aspecto do próprio mundo, transformar em Deus aquilo que não é Deus, e aí ele assume uma direção contra Deus. Isso é basicamente, irmãos, Romanos 1, para vocês que conhecem as Escrituras. Romanos 1 diz: os homens, a ira dos céus se revela contra a impiedade dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, a ira de Deus se revela contra aqueles que, tendo conhecimento de Deus, não glorificam como Deus, nem lhe dão graças. E aí o que é que Paulo diz? Ele diz, em vez de darem graças a Deus, em vez de glorificarem a Deus, o que é que eles fizeram? Eles adoraram a criatura em lugar do Criador. Isso é a estrutura de Romanos 1. O homem não pode viver sem um Deus. E quando ele decide se rebelar contra o Deus verdadeiro, ele então busca na criação alguém para divinizar, algo para deificar, o relativo se transformando em absoluto. E o secularismo nada mais é então do que essa atitude de deificação do mundo. Basta você pensar nas diversas filosofias da modernidade. Se você pensar em Leibniz, né, matemático que inventou o cálculo infinitesimal. Leibniz não era ateu, mas quem era o Deus de Leibniz? Ele chamava o grande geômetra.
Ele está deificando a matemática. E aí você pensa em Rousseau. Rousseau também não era ateu, não, pelo menos não ateu como nós conhecemos hoje. Mas quem é que Rousseau vai deificar? Ele vai deificar a autonomia humana. E toda a modernidade, isso não fui eu que inventei, nem foi Doyle, toda a modernidade nada mais é do que uma oscilação do que uma disputa entre dois deuses, o Deus natureza e o Deus liberdade. O próprio Kant já falava nisso. O que caracteriza a modernidade é essa antítese entre natureza e liberdade. As forças impessoais da natureza e que o homem precisa controlar e dominar por meio do conhecimento geométrico, do conhecimento da física, e a liberdade humana, o anseio humano pela autonomia radical, o anseio humano pela liberdade. Isso é a modernidade. Então a modernidade pode ser definida por nós como sendo uma religião secular que tem esses dois deuses, a natureza e a liberdade. Um outro autor também cristão, que tem já um livro publicado em português, o David Koyzis, Visões e Ilusões Políticas, vai trabalhar com esse conceito de idolatria. Ele também é um estudioso de Doyle, e ele toma de um teólogo, acho que é Butzar, ele toma desse teólogo algumas ideias de idolatria e passa a aplicar essas ideias à política. E Koyzis vai dizer o seguinte: as ideologias são inevitavelmente religiosas. Sinto até a esta altura a tentação de propor a equivalência entre ideologia e religião, mas talvez seja mais exato afirmar que a ideologia provém do comprometimento religioso idólatra de uma pessoa ou comunidade. A idolatria, e aqui ele está sendo bem doiverdiano, a idolatria escolhe um elemento da criação de Deus e tenta colocar essa coisa acima da barreira que separa o Criador da criatura, transformando-o numa espécie de Deus. Pelo fato de a religião abranger todas as áreas da vida humana e da própria existência, a idolatria tenta também sujeitar todo o restante da criação a esse Deus imaginário. Bom, até aqui eu estou falando de idolatria de um modo geral, como um conceito filosófico, e já mostrando para vocês que toda a modernidade, todo o secularismo pode ser definido como uma religião. Mas por ser uma religião idólatra, ou uma religião, vamos chamar assim, politeísta, o secularismo assume diversas formas. E uma dessas formas, é o que eu vou defender aqui agora, é o marxismo. O Franklin Ferreira, no seu livro recém-lançado Contra a Idolatria do Estado, ele vai dizer, com base nesse autor chamado Richard Sturz, que o marxismo, em vez de abolir a religião, tornou-se uma religião secular. Seus ensinos são apresentados como substitutos para as doutrinas cristãs. Essa elevação transcendental da ideologia, além de sua incapacidade de autocrítica, revela na esquerda uma lealdade idolátrica ao sistema. Essa é uma definição, essa é uma defesa de que o marxismo seria uma religião secular. E é mais ou menos a defesa que eu vou fazer a partir de agora. Quais seriam esses elementos idolátricos? Quais seriam esses elementos que demonstrariam ser o marxismo uma religião que tenta substituir a religião verdadeira do Deus Trino? Vamos tentar entender que toda religião ela nos fornece uma visão do mundo e da vida. Ela é uma biocosmovisão. Ela nos fornece algumas ideias básicas sobre quem somos, onde estamos, por que estamos aqui, para onde vamos. Essas são algumas perguntas básicas que a religião responde, ou propõe responder. E o marxismo também propõe resposta a essas perguntas. O marxismo também tem uma visão do mundo, e o marxismo também tem uma visão do homem. É claro que o marxismo se apresentava não como uma religião, tanto que ele é chamado de marxismo de Marx, é o socialismo científico, porque ele se propunha a ser objetivo, mas no fim das contas ele vai nos fornecer uma visão do mundo e do homem que é muito pouco científica, ou nada científica. É uma visão verdadeiramente religiosa. É uma visão que ele não pode provar com a sua teoria, mas que ele toma como um pressuposto. Ele tem um compromisso fundamental de ver o mundo, explicar o mundo e experimentar o mundo a partir dessa religião. Como é então o mundo para o marxismo?
Eu vou dizer que esse mundo marxista ele tem duas características. Poderia enumerar outras, mas essas são importantes. Primeira característica do mundo marxista é que ele é imanentista. Esse é um conceito de Doyle. Schaeffer usava uma expressão mais complicada, mas que eu acho interessante. Ele dizia que, ele não estava falando do marxismo, mas estava falando da filosofia moderna em geral, e ele dizia que toda filosofia moderna se constrói a partir da ideia da uniformidade de causas naturais inseridas num sistema fechado. Fechado para quê? Fechado para a transcendência. É o mundo em si mesmado, é o mundo imanentista. Só existe aquilo que é imanente. Só existe aquilo que está dentro do mundo. Só existe aquilo que está perto de nós. Não existe o transcendente. Essa é uma característica muito marcante no marxismo. E basta vocês lembrarem que Marx disse, né, a famosa frase, a religião é o ópio do povo. É importante entender essa frase de Marx. É importante pensar no que ela significa. A religião é o ópio do povo vai dizer o seguinte: o povo, os oprimidos, eles estão debaixo de grande sofrimento, eles estão debaixo de grande angústia por causa da opressão dos burgueses. E aí o que é que eles fazem enquanto não conseguem se libertar dessa opressão? Eles se drogam, eles consomem narcóticos a fim de fugir da realidade. E a religião é o narcótico por excelência. A religião é o ópio do povo no sentido de que a religião permite essa fuga das angústias e dos sofrimentos da opressão do mundo. Para Marx, portanto, a religião é sempre vista de uma forma negativa. O transcendente para Marx sempre é imaginação, não é realidade. A religião não tem lugar no marxismo, no seu discurso. Ele é uma religião que se opõe à religião. Uma segunda característica importante do mundo do marxismo é o reducionismo. O que é o reducionismo? Marx, porque não crê em Deus, porque não se submete ao Deus das Escrituras, precisa encontrar um Deus na criação. Quem é o Deus que Marx encontra na criação? Não é a geometria, como fazia Leibniz, não é a matemática, não é a física newtoniana. Marx vai encontrar a história. Marx é um historicista. Mas ele não é um historicista no sentido pós-moderno. E essa é uma diferença importante entre os marxistas e os chamados neomarxistas. Vou falar um pouquinho sobre isso depois. Marx é um historicista determinista, ele é evolucionista, como a Isla mencionou. Ele traz para a sua filosofia, para o seu historicismo, a ideia da evolução das espécies. E a sua história, a história marxista, é uma história evolucionista. Nós estamos caminhando para o fim. Qual é a forma mais evoluída de organização dos modos de produção? O comunismo. Então Marx vai enumerar uma série, né, ele vai ler a história como uma sucessiva mudança nos modos de produção. Essa sucessiva mudança nos modos de produção, na relação entre o trabalho e os modos de produção, está caminhando para o comunismo. Por que isso é uma característica da religião? Por que ser reducionista mostra que você é religioso? Porque você está transformando em absoluto aquilo que é relativo. Veja, Marx está dizendo na prática que tudo o que existe se explica a partir da história. Ou mais precisamente, tudo se explica a partir da economia, da relação entre trabalho e modos de produção. E aqui eu vou citar Engels no seu livro As Origens da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Veja, é um livro que, basicamente, na verdade, trabalha as origens da família. Como a família surgiu nos seus moldes atuais? Essa é a pergunta que Engels tenta responder. Como surgiu essa família heterossexual, monogâmica, né, que ele vai chamar da família burguesa? Como ela surge? Muitos historiadores da família, antes de Engels, tentaram associar a relação, fazer uma relação entre família e formas de religiosidade. Então, havia uma família grega porque a religião grega influenciava as formas de família. Engels vai dizer, tudo isso é baboseira, tudo isso é um conto infantil, porque o que explica as formas de família
são os modos de produção. A família existe como uma forma de preservar modos de organização da produção. E aí ele vai dizer, ele vai começar o seu livro enunciando esse postulado marxista. De acordo com a concepção materialista, os fatores decisivos na história são, em última instância, a produção e a reprodução da vida imediata. Ou seja, tudo que existe é a economia. Tudo o que nós queremos como homens é saber como nós vamos comer e procriar. Nós somos animais. Como nós vamos comer e como nós vamos alimentar a nossa prole. Isso é tudo que importa para nós entendermos como funcionam as famílias. Basicamente, essa é a tese de Engels. Ou seja, um fenômeno complexo como a instituição social da família é reduzido a um fenômeno econômico. E isso é o que o marxista faz em todo momento. Tudo para um marxista, realmente o marxista clássico, é economia. E aí eu vou tomar a liberdade, vou me arriscar a fazer uma crítica que eu já fiz nas redes sociais, mas fazer cara a cara é um desafio. Muita gente hoje que se diz liberal ou que se diz libertário adota essa mesma postura. Eu digo isso faz tempo. O Alexandre Borges postou um dia desse uma frase parecida. Ele disse: o libertário é o marxista de sinal trocado. Por quê? Porque ele reduz a complexidade do cosmos às relações econômicas. Ele reduz a complexidade da criação divina ao modo de organização e de transação de bens escassos. Isso é uma forma de absolutizar o aspecto econômico. E nós, como cristãos, precisamos ouvir essas críticas. Vocês se balançaram aí, eu imagino que alguns se acham libertários. E se somos cristãos, precisamos refletir seriamente sobre essas coisas. Eu não estou jogando essa frase aqui para ofender ninguém, mas para chamar a reflexão. Será que nós não estamos fazendo exatamente isso, transformando em absoluto aquilo que é apenas um aspecto da criação divina? Fica a pergunta para o futuro. Bom, essas seriam as características do marxismo, do mundo do marxismo. Ele é imanentista, não há espaço para transcendência. Ele é reducionista, tudo é economia. Ele é determinista, ou seja, tudo são processos causais. Você muda o modo de produção, o que é que vai acontecer? Muda tudo. Vai mudar a religião, vai mudar a moral, vai mudar a família, vai mudar escola, vai mudar ciência. Tudo mudaria se você mudasse a economia, se você mudasse os modos de produção. Vamos para a segunda parte, então, dessa tentativa de mostrar a idolatria do marxismo. Como é o homem do marxismo? Como é o homem na religião de Marx? Ele não é o homem criado à imagem de Deus para se submeter a Deus, como no relato bíblico. O homem do marxismo, ele é, em primeiro lugar, o homem intelectual. No marxismo, ele é um homem econômico, vocês já sabem disso. É a primeira característica lá quando falamos sobre o mundo. Mas é importante perceber que para Marx há um papel muito importante que é dado aos intelectuais. E aqui eu chamo um autor conservador, Thomas Sowell, né, que fala no seu livro Conflito de Visões que todas as ideologias basicamente podem ser organizadas, todas as formas de pensamento podem ser organizadas basicamente em dois grupos. Aquilo que ele chama de visão restrita do homem do mundo e aquilo que ele chama de visão irrestrita do homem do mundo. O que seria a visão irrestrita? É a visão que confia demais no homem. É a visão que atribui ao homem capacidades quase ilimitadas, ou capacidades sempre em expansão. O marxismo, ele se enquadra dentro dessa ideia de visão irrestrita. Ele atribui ao homem uma bondade inerente, uma capacidade inerente de alcançar estágios superiores de vida. Isso é consequência, obviamente, do evolucionismo. Mas pare para pensar em muitas discussões políticas do nosso tempo. Nós falamos sobre o problema da criminalidade no Brasil. Qual seria uma solução dada por alguém de visão restrita? Bom, eu não confio muito no homem. Eu não confio muito nas capacidades humanas. Eu sou
alguém que desconfia do homem. Então, o que é que eu vou dizer? Crimes sempre vão acontecer. O que é que a gente precisa fazer? A gente precisa encontrar formas eficientes de punir os crimes, para evitar que eles aconteçam em maior quantidade. Eles sempre vão acontecer. Mas como punir de maneira que aquele malfeitor não volte a cometer crimes? Essa seria uma pergunta feita por alguém que adota a visão restrita. Mas o que é que alguém da visão irrestrita vai dizer? Não, veja, esse homem, ele não é mau em si mesmo. Ele é dotado de capacidade, ele é dotado de intelecto, ele é dotado de várias faculdades mentais positivas. Se ele cometer um crime, o problema certamente não está nele, mas o problema está em que nós não demos a esse homem as condições corretas. Ele é fruto do seu meio, ele é fruto da pobreza, ele é fruto de um mau sistema educacional, ele é fruto de problemas familiares, ele é fruto de qualquer outra coisa, menos da sua própria maldade. Porque na visão irrestrita, o homem não pode ser visto como mau. Ele é visto sempre como alguém apto a alcançar o bem, sempre visto como alguém apto a elevar-se e a alcançar estágios superiores de vida. E veja que Marx parece acreditar nessa visão irrestrita. Ele vai dizer, por exemplo, dando muito espaço para os intelectuais, ele vai se exaltar, né? Basicamente é isso que ele está fazendo, dizendo: os comunistas constituem a fração mais resoluta dos partidos operários de cada país, a fração que impulsiona as demais. Teoricamente, tem sobre o resto do proletariado a vantagem de uma compreensão nítida das condições da marcha e dos fins gerais do movimento proletário. Marx está dizendo: eu e meus amigos, eu e meus companheiros, temos as melhores condições de ver o mundo como ele é, de compreender a condição humana como ela é, e por isso nós temos que estar no poder. Veja que essa visão do homem como um ser irrestrito dá um lugar especial para os intelectuais. E esse lugar especial para os intelectuais faz com que a gente confie mais naquilo que eles podem fazer. E aí vem um monte de discussões que não vai dar tempo da gente ter aqui. A Isla levantou alguns. Por que o Estado sabe o que é melhor, o que deve ser feito com o meu dinheiro melhor do que eu? Por que o Estado sabe como criar meus filhos melhor do que eu? Por que o Estado sabe qual é a melhor função de uma propriedade privada? Por quê? Eu, no mestrado, recentemente, travei uma discussão longa lá numa cadeira de Direito de Família, porque as pessoas estavam discutindo, né, se levantou na sala a discussão sobre homeschooling, né, sobre a educação domiciliar. E várias pessoas dizendo: não, mas é porque o Estado tem que dizer qual é o programa básico, é porque na escola que as crianças vão ter uma melhor socialização. Tudo isso nada mais é do que dizer: eu confio nos intelectuais, né? Eu me submeto ao sacerdócio dos intelectuais. Veja que coisa religiosa. A professora da cadeira, no momento que eu me opus, eu mencionei que minha esposa estuda pedagogia, e aí ela perguntou: Vinícius, o que é a pedagogia diz sobre a educação domiciliar? Ou seja, o que é que o sacerdote diz para que eu faça? Como eu devo sacrificar meu filho a Moloque? Como? Não. Você se apresenta ao pedagogo e pergunta: o que é que eu faço? Como é que eu educo meus filhos? Como é que você acha que eu devo educar meus filhos? E basicamente é isso que o Ministério da Educação faz no Brasil. O Ministério da Educação é a casta sacerdotal, eles são os levitas que dizem como nós devemos tratar os nossos filhos e educar os nossos filhos. Bom, o tempo está acabando, eu queria avançar um pouco mais. Esse ponto aqui é um ponto que me chama muita atenção, porque muitos de nós acabamos abraçando uma forma de visão irrestrita. Tem um senador americano que escreveu um livro chamado End the Fed, Acabe com o Banco Central. Se eu perguntar, não levante a mão não. Se eu perguntasse aqui, quem é a favor de acabar com o Banco Central? Quem é a favor de que acabe com o real? Ou seja, acabe com essa moeda que a gente tem, essa impressão de células? Bom, vocês não acham que ideia louca? Porque a gente fica pensando: só o governo é capaz de imprimir um papel que diz quanto vale o meu trabalho. Só o governo sabe fazer isso. Bom, fica aí para nossa reflexão. Uma outra característica do homem do marxismo é que ele é tratado como um objeto. Esse é um tema que merece a nossa reflexão também mais profunda. O homem, o Francisco Hudson, né, no seu livro A Imaginação Totalitária,
Um dos capítulos, o primeiro capítulo do livro tem um título sensacional, né, que é o homem que ama a humanidade não ama o homem. Essa é a característica do marxista. Ele começa contando a história de um amigo dele marxista que entrou na faculdade de filosofia porque ele era do movimento sem teto, e um dia houve um problema lá numa invasão, e uma senhora, a invasão estava sendo retirada por ordem judicial, e uma senhora idosa se aproximou dele e perguntou: e agora, o que é que eu faço da minha vida? E ele não tinha uma resposta para dar àquela mulher, porque ele sabe o que é melhor para a humanidade, mas ele não é capaz de dizer o que é melhor para o homem concreto, para a pessoa real que está diante dele. E esse é o marxista. O marxista sempre sabe o que é melhor para a humanidade. Ele sempre sabe dar a solução para os problemas do mundo inteiro, mas ele não sabe olhar na cara de ninguém e dizer qual é a solução real para esse problema que eu estou enfrentando agora. Como é que eu lido com a dor? Como é que eu lido com o sofrimento? Como é que eu lido com a angústia? Como é que eu lido com os meus pecados? Como é que eu me aproximo de Deus? Como é que eu alimento meus filhos? Como é que eu digo para os meus filhos que eu não posso dar para... Como é que eu digo para minha filha que eu não posso dar para ela uma baby life? Como é que eu explico isso na vida concreta? O marxista não sabe dar resposta para essas perguntas. Ele só pensa na humanidade abstrata. Muito embora Marx comece uma de suas obras dizendo que o que preocupa ele é o homem concreto. Que conversa! O homem concreto é irrelevante para o marxismo. Tanto que 100 milhões foram mortos. 100 milhões de pessoas reais, indivíduos concretos, nascidos de mulher, morreram em nome do bem da humanidade. Por quê? Porque não interessa o sujeito. No marxismo, todos nós somos objeto. Todos nós somos números. Tanto quanto Marx dizia que eram os proletários na fábrica. Nós não valemos nada como sujeitos. Nós só valemos enquanto massa de manobra para se alcançarem aqueles fins que são desejados. Há um trecho aí do Michel Henry que vale a pena ser lido. Comprem esse livro a babá e leiam esse parágrafo. Outra característica do... Eu posso mandar no final, para quem quiser, tem meu e-mail no final, vocês anotam e pedem até de abrir uma. Outra característica do homem do marxismo é que esse homem está em constante antagonismo. Marx vai dizer: a história de todas as sociedades que existiram até nossos dias tem sido a história das lutas de classes. Bom, eu não vou ter tempo de falar sobre o novo marxismo, né, o marxismo. Mas a importância é perceber que algumas coisas no marxismo mudaram de lá para cá. A gente falou sobre o marxismo cultural. A mudança é tão significativa, pelo menos do ponto de vista filosófico, que eu não gosto do termo marxismo cultural. E eu não sou o único a não gostar desse termo. Um economista cristão de linha austríaca chamado Gary North, ele tem um artigo, inclusive está traduzido no site do Brasil, em que ele diz exatamente isso: não existe marxismo cultural. Por que não existe marxismo cultural? Não é porque não existe o fenômeno que nós chamamos de marxismo cultural, que existe. É porque ele não é marxismo, no sentido de que ele faz aquilo que a Igor demonstrou, ele põe o marxismo de cabeça para baixo. O que era superestrutura, ou seja, o que iria ser mudado automaticamente, causalmente, a partir do momento que nós alterássemos os modos de produção, passa a ser visto como aquilo que deve ser mudado primeiro. E você tem não só os autores que são conhecidos como, que a Isla mencionou, que são conhecidos como adeptos do marxismo cultural, mas você tem autores que não são assim chamados, mas que têm uma grande influência marxista, como Foucault, que vai tratar muito da questão do poder simbólico, ou seja, o que interessa para ele não é tanto o modo de produção, não é tanto a economia, mas são as relações de poder que estão dissimuladas na sociedade. Para o Foucault, o sexo é um ato de poder, por isso ele tem uma obra chamada História da Sexualidade. Então, ele vai analisar como a sexualidade esconde relações de poder, e ele não é o único a tratar desse tema. Para o marxista clássico, toda a história se resume em um antagonismo de classes. Para os marxistas modernos, contemporâneos, tudo se resume em lutas de opressores e oprimidos. Não necessariamente classes econômicas, mas muitas vezes minorias.
homossexuais, contra cisnormatividade, como se fala no movimento estudantil. Enfim, são muitos exemplos de como hoje se combate, como hoje se propagandeia esse antagonismo entre minorias e maiorias, entre classes, entre oprimidos e opressores. Uma última característica do homem do marxismo é o que podemos chamar de messianismo. O Hudson ele chama de uma atitude messiânica, citando um pensador, acho que polonês, Kolakowski. Ele vai dizer que a atitude de um militante revolucionário é caracterizada pela crença particularmente forte na possibilidade de uma salvação total do homem, em oposição absoluta com a sua situação atual de escravidão, de sorte que entre as duas não existiria nem continuidade nem mediação, mas ainda que a salvação total seria o único objetivo verdadeiro da humanidade, ao qual todos os outros valores deveriam ser subordinados como meios. É importante perceber essa característica do marxismo. É uma religião, tem todos os elementos de uma religião, tem criação, tem queda, e tem redenção, e tem consumação. E tem sacerdotes, catecismos, dias de reunião, igrejas. O que é que vocês acham que são esses coletivos na universidade? São igrejas. Tem iniciação. Você precisa ser iniciado dentro daquilo. Tem batismo, vamos chamar assim. Tem ceia do Senhor. Por favor, me entendam. Eu estou sendo provocativo para vocês verem, porque quem participa de movimento estudantil, quem já participou de movimento estudantil, sabe que é preciso estar envolvido, que é preciso comungar com o movimento estudantil para ser considerado um deles. Não basta você ser um admirador de Marx, não. Você tem que ser um deles também. Você tem que ser introduzido na comunidade espiritual dos marxistas. Todas as características de uma religião. Mas é uma religião idólatra. E por que é idólatra? Porque se opõe à verdadeira religião. Se opõe à religião cristã. E aí eu queria então finalizar. Eu vou voar, vocês vão ver esse slide passando aí bem rápido por conta do tempo. Mas a ideia era realmente nesse final só jogar algumas reflexões para vocês. Sem muita preocupação com o detalhe. Elementos para uma reflexão política não idolátrica. Primeiro, contra o imanetismo. Como nós cristãos respondemos ao imanentismo marxista? Nós respondemos com a soberania absoluta de Deus. Nós respondemos com a transcendência. Veja que o marxismo, por colocar tanta confiança, por colocar tanta ênfase no que é imanente, ele vai também atribuir muito poder ao Estado. O Estado precisa ser total, o Estado precisa ser absoluto, porque não há um outro absoluto. E aí o que é que acontece? Deus é negado. Desde o princípio, Deus é negado. E como o cristão responde a isso? O cristão responde dizendo: Deus é Senhor sobre o Estado. É assim que a nossa confissão de fé para os que são presbiterianos diz. No capítulo que trata do magistrado civil, do governo civil, o primeiro parágrafo da confissão começa dizendo assim: Deus, o Senhor Supremo e Rei de todo mundo, constituiu sobre o povo magistrados civis que lhe são sujeitos. Cristãos não são anarquistas, cristãos reconhecem a autoridade do governo civil, mas reconhecem uma autoridade que é limitada, relativa, porque há uma autoridade suprema sobre o mundo, o Deus eterno, Senhor de todas as coisas, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o absoluto, Ele tem todo o poder, Ele governa sobre todas as coisas. E, portanto, não somos só nós homens que devemos nos submeter a Deus, mas o Estado, como instituição, também precisa se submeter a Deus. O Salmo 2 diz isso: beijai o filho para que não se irrite, porque dentro em breve se lhe acenderá. Em segundo lugar, contra o reducionismo, nós cristãos devemos responder com a doutrina da providência e do contentamento. Marx reduz tudo à economia. Nós respondemos: o mundo não é só economia. O mundo é ciência, o mundo é economia, o mundo é direito, o mundo é moralidade, o mundo é família, o mundo é estética, arte. O mundo é complexo.
E riqueza e pobreza não definem quem nós somos. Não somos opressores ou oprimidos porque somos ricos ou pobres, porque somos negros ou brancos, porque somos saudáveis ou doentes. Somos filhos de Deus, criados à sua imagem para louvar e bendizê-lo eternamente. E nós respondemos com a doutrina da providência dizendo, bom, Deus é Senhor sobre riqueza e sobre pobreza. E nós respondemos então, por causa da providência, nós respondemos a isso com contentamento. Marxismo é idolatria, quebra o primeiro mandamento, e marxismo é descontentamento, quebra o 10º mandamento, não cobiçarás. E todos os outros no meio, né? Mas esse é o envelope, o primeiro mandamento. É importante vocês entenderem essa lógica dos 10 mandamentos. O primeiro mandamento é o princípio de todo, a quebra do primeiro mandamento é o princípio de todo pecado. Todo pecado começa com idolatria, mas o descontentamento é o coração de todo pecado. Todo pecado parte de um coração descontente. E o marxismo nada mais é do que a exaltação do descontentamento. Proletários do mundo. Vamos avançar. Contra essa centralização messiânica, como é que o cristão responde? Eu queria ter tido tempo para falar sobre isso com calma, infelizmente não aconteceu. Contra a centralização messiânica, o cristão responde com soberania das esferas. Para quem nunca ouviu essa expressão, soberania das esferas, ela foi inventada por holandeses. Né? Não foi o Abraham Kuyper, embora ele tenha sido o grande popularizador dessa ideia. Mas antes dele, outros já falavam em soberania das esferas. E basicamente, o que é soberania das esferas? Se Deus é o Senhor absoluto do universo, todos os outros senhores são relativos. Então, o Pai é Senhor sobre seus filhos, mas o Pai não tem todo o poder sobre seus filhos. O Pai não tem poder de vida e de morte sobre seus filhos. O pastor da igreja é uma autoridade sobre as ovelhas, sobre os membros da igreja, mas ele não é uma autoridade absoluta na igreja. Ele é uma autoridade relativa. E o Estado? O Estado também não é Senhor absoluto sobre nada. Ele é apenas Senhor, e aí vem a expressão dentro da sua própria esfera. Ele é soberano apenas dentro da sua própria esfera. Toda autoridade é relativa. A autoridade da família, do chefe de família, a autoridade do professor na sala de aula, a autoridade dos intelectuais da área estética, é uma autoridade relativa dentro da sua própria esfera. E aí, por que isso é importante para nós cristãos? Porque se nós queremos combater essa centralização do poder nas mãos do Estado, não basta só a gente ter essa postura combativa de criticar o Estado. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso fortalecendo as outras esferas. A gente combate a centralização do poder nas mãos do Estado, fortalecendo as outras esferas. A família, a igreja, as associações, as empresas, as escolas, as universidades. Kuyper, na sua palestra inaugural na Universidade Livre de Amsterdã, foi uma universidade que ele ajudou a fundar, foi o líder do movimento que deu origem à Universidade Livre de Amsterdã. Ele disse isso na palestra, eu queria, já caminhando para o fim, ler esse trecho. Ele diz: não há poder terreno acima do Estado que possa compelir o soberano a administrar a justiça. O Estado tem o exército, tem a polícia, então se você confronta diretamente o Estado, você muito provavelmente vai perder. Portanto, seja por causa de uma cobiça vil pelo poder, ou de uma nobre solicitude pelo bem comum, todo Estado, eu acho isso impressionante, todo Estado irá, no fim, apertar as amarras tão forte quanto a elasticidade delas permitir. Em última instância, portanto, depende das próprias esferas de vida se elas irão florescer num ambiente de liberdade ou gemer sob o jugo do Estado. Se elas possuírem resiliência moral, não poderão ser sufocadas. Elas não permitirão que as ponham numa camisa de força. Mas a servilidade, o espírito servil, renuncia até o direito de reclamar ao ser algemado. Ou seja, é natural para o Estado, por causa do pecado, que ele tem que se expandir e se tornar senhor sobre tudo. Como é que a gente impede essa elasticidade do Estado? Fortalecendo as outras esferas da vida. Por fim, contra essa visão irrestrita, essa visão que bota muita fé no homem,
o cristão precisa responder com antítese. E aí, sem muita explicação, eu vou dizer que antítese basicamente é o pecado. A antítese é causada pelo pecado. E nós precisamos, então, ter uma fé muito limitada nas nossas capacidades humanas e entender que todos os nossos esforços, como a Isla falou, mesmo os mais nobres, serão sempre imperfeitos e limitados. A antítese não é só entre o crente e o incrédulo. A antítese está posta dentro do nosso próprio coração. Isso muitas vezes é ignorado por quem fala em antítese. A antítese está posta também no nosso coração. Né? Não é isso que o apóstolo Paulo diz? A carne milita contra o espírito contra a carne. Isso está posto dentro de nós. Essa antítese está posta dentro de nós. Então eu não posso simplesmente vir aqui como sendo alguém que teve uma iluminação especial e disse para vocês agora: eu sei como a gente pode organizar a sociedade de maneira que as pessoas tenham liberdade, de maneira que as pessoas tenham felicidade, paz. Se eu disser isso, desconfiem de mim. Por conta da antítese. Eu luto contra o meu próprio pecado. Então eu não posso ser tão confiável assim. Somente Deus é Senhor absoluto. Por fim, contra a depreciação subjetiva, contra essa objetificação do homem, a gente responde com a imagodei, ou como Schaeffer gostava de falar, a hombridade, de tradução ruim, seria a hominidade do homem, né? Schaeffer diz assim: o homem é finito, portanto não pode servir de parâmetro integrador para si mesmo. Não obstante, o homem se distingue de um ser não humano. O homem é uma pessoa, diferente do que é impessoal. Ou, para utilizar um termo como usado em meus livros, o homem tem sua hombridade. Nós precisamos então reafirmar essa hombridade humana. Nós precisamos parar de falar na humanidade e falar mais nos homens, nas pessoas, nos sujeitos. E nos preocupar menos com a humanidade e mais com os sujeitos que estão ao nosso redor. Essa é a mensagem da parábola do bom samaritano. E essa é a mensagem do apóstolo João. Não adianta você dizer que ama a Deus a quem você não vê, se você não ama o seu próximo a quem você vê. Não adianta você dizer que ama a humanidade abstrata, se você não ama o homem que bate na sua porta com necessidade. Portanto, irmãos, para finalizar, eu gostaria de ter tido tempo de ler, mas eu queria só recomendar a vocês. Toda a reflexão cristã sobre política poderia se resumir numa leitura e meditação no Salmo 146, que basicamente diz: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está não no marxismo, não na idolatria política, mas está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar, tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Que Deus os abençoe.